Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do acordo que o Trump anunciou com o Reino Unido. Acho uma excelente notícia isso. Tomara que o Trump faça acordo com um monte de gente, acabe com essa política idiota dele de tarifa. Mas eu vejo dois problemas nessa história. Primeiro, que esse acordo do Trump com o Reino Unido não está tão claro assim. E segundo, que continua sendo uma puta sacanagem do Trump falar que nós estamos lucrando não sei quanto com as tarifas, sendo que o nós, nesse caso, é nós, o governo americano, né? Porque quem está pagando essas tarifas é o cidadão americano, são os americanos que estão pagando essas tarifas do Trump aí de 10%. Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, acho uma ótima notícia. Que bom que o Trump está fazendo isso, está voltando atrás com as tarifas, está chegando em acordo. Eu continuo achando um erro as tarifas dele, por quê? Porque ele vai negociar isso com cada país do mundo, são 200 países no mundo, ele vai negociar isso com cada país, senão ele vai ficar numa situação pior. E segundo, ele fechou com o Reino Unido o acordo, ótimo, Reino Unido, excelente, um grande parceiro americano, mas que em termos de importância econômica com os Estados Unidos está lá atrás, acho que é o 18º país em importância de relações comerciais com os Estados Unidos. E o Canadá? E a China? E o México? Como é que vai ser isso, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Matheus Sirmões, Sai Leão da Receita e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Trump anunciou com muita pompa e circunstância que fechou um acordo comercial com o Reino Unido. Achei ótimo, apoio totalmente. Se o Trump subiu as tarifas para fazer acordo com os países, eu continuo achando uma besteira, porque ele poderia fazer isso de forma diplomática, sem precisar fazer essa lambança que ele fez, sem prejudicar a economia americana do jeito que ele está prejudicando, mas de qualquer forma, se o objetivo era reduzir as tarifas, acho ótimo, né? Aqui, tem várias notícias dessa, o Trump anunciando o acordo, o pessoal comemorando muito aqui, e a grande dúvida que fica é, exatamente, qual acordo que foi assinado? E aí que as coisas começam, o primeiro problema é esse, que acordo que foi assinado na verdade, né? Porque não tem muita coisa, tá aqui o pessoal na Casa Branca, aqui no Salão Oval, o pessoal, esse aqui é o embaixador inglês e coisa e tal, está aqui a assinatura do acordo, o pessoal comemorando, um acordo histórico, feito em velocidade da luz. Eu não sei se foi velocidade da luz, não, né? Lembra que levou um mês, né? Um mês para fechar o acordo com a Inglaterra, que é um país que é muito próximo dos Estados Unidos, que é um aliado histórico dos Estados Unidos. Imagina, de todos os países do mundo, o país mais fácil para os Estados Unidos fechar o acordo é com a Inglaterra. O Trump pretende fazer acordo com todos os países do mundo? Que negócio é esse? Como é que vai ficar essa história, né? Ou seja, se não, ele vai botar essa tarifa, então a tarifa é isso mesmo, para arrecadar dinheiro, né? E lembra, a tarifa arrecada dinheiro dos americanos, são os americanos que têm que pagar a tarifa, igual aqui no Brasil, a Janja falou que não, que a taxa das blusinhas quem vai pagar é a empresa lá da China, é a empresa que vai pagar a tarifa. Não, não é a pessoa que compra que paga a tarifa. Essas tarifas dos Estados Unidos também vai ser a mesma coisa, quem vai pagar são os americanos já estão putos com isso, diga-se de passagem, né? Bom, mas a Inglaterra, de novo, é o país mais fácil do Trump fazer acordo do mundo. Até porque, olha aqui, ó, olha essa história aqui, ó, os maiores parceiros comerciais. O Reino Unido é o 8º parceiro comercial dos Estados Unidos. E os Estados Unidos já tem superávit. Ou seja, os Estados Unidos vendem mais para o Reino Unido do que compra do Reino Unido. Uai, o Trump não estava preocupado com os países que tinha déficit comercial e coisa e tal. Aqui, o Reino Unido é o primeiro país da lista em que os Estados Unidos têm superávit comercial. Ele vende mais para a Inglaterra do que compra. E ainda assim botou tarifa na Inglaterra, o que é um absurdo. Aliás, com o Brasil a situação é similar também. A gente compra mais dos Estados Unidos do que vende para eles. Então a gente também os Estados Unidos tem superávit com o Brasil. O Brasil tem déficit com os Estados Unidos, embora seja um parceiro muito importante. E aqui vale sempre a pena lembrar, eu já expliquei isso várias vezes, mas eu quero ressaltar de novo.
Quanto mais comércio você faz, melhor para os dois lados. Não interessa se você compra ou se você vende. Porque quando você compra alguma coisa de outro país, você dá o dinheiro para outro país, é verdade. Mas o país dá a coisa para você, né? Você comprou alguma coisa, você comprou, sei lá, um carro, um smartphone, comprou alguma coisa, né? Comprou alguma coisa do outro país. Essa coisa tem valor também. Essa história de dizer que o dinheiro não tem valor, o dinheiro tem valor, mas a coisa não tem valor. Pô, que lorota é essa? O dinheiro tem valor, a coisa tem valor também, né? Ou seja, sempre que você tem muito comércio, você ganha. Sempre que você tem relações voluntárias, os dois lados saem ganhando. Enfim, é um país que é amigo dos Estados Unidos, aliado dos Estados Unidos, é pouco relevante em termos de comércio com os Estados Unidos, então deveria ser o mais fácil. E levou um mês para o Trump fechar um acordo com esse país. São 200 países no mundo. Que loucura é essa que o Trump está fazendo? Não faz sentido nenhum esse negócio de tarifas do mesmo jeito, né? Mas e aí? Qual é o acordo? Segundo estão dizendo aqui, esse daqui seria o acordo, isso aqui é uma pessoa falando isso daqui, eu vou falar em seguida sobre o que o Trump falou, então a primeira coisa, tem pontos de vista diferentes sobre o que é o acordo. Ninguém sabe o que é o acordo de verdade. Aqui, ó, o Reino Unido terá tarifa de 10% ao invés de 25% para vender carros para os Estados Unidos até o limite de 100 mil carros por ano, né? Então, lembra que qual foi a tarifa do Trump para o Reino Unido? Foi a mesma do Brasil, 10% em tudo. Só que, além disso, ele botou 25% em aço e alumínio e carros. Então, exportações de carros, aço e alumínio para os Estados Unidos tem 25% de tarifa também para o mundo inteiro. Eles fecharam esse acordo, então, que os carros ingleses só terão 10% de tarifa ao invés de 25% até o limite de 10 mil carros. Também motores de avião e partes de aviões não terão tarifa. Os Estados Unidos não vai cobrar tarifa da Inglaterra. Isso faz sentido. Por quê? A Rolls-Royce, que é uma empresa inglesa, é uma grande fabricante de turbinas de avião e boa parte dos aviões lá dos Boeings e coisa e tal usa turbinas fabricadas no Reino Unido, né? Então, qual é o problema do Trump? É aquilo que eu falei para vocês, você bota a tarifa nos outros países, você está imaginando que você vai tirar o consumo, que os Estados Unidos vai comprar menos daquele país, mas, na verdade, aquilo ali pode ser um insumo para uma empresa americana, o caso da Boeing. A Boeing é uma grande empresa americana que compra partes de outros países. Se essas partes agora vão chegar com tarifa nos Estados Unidos, o avião da Boeing vai ficar mais caro. Os Estados Unidos não vai ganhar com isso, vai perder vendas com isso, né? Enfim. 0% de tarifas também em aço e alumínio da Inglaterra. Outra vantagem para os ingleses. A Inglaterra se comprometeu a comprar 10 bilhões da Boeing. Você vê aqui que a preocupação do Trump é salvar a Boeing, né? Ele ficou chateado com a China que proibiu, que decidiu não comprar mais os aviões da Boeing e coisa e tal. Então a Inglaterra se comprometeu a comprar aviões da Boeing, o que realmente é um ganho para os Estados Unidos, isso porque vocês sabem, a Airbus é uma empresa europeia que tem participação da Inglaterra, inclusive, então seria muito mais natural para a Inglaterra comprar da Airbus do que comprar da Boeing. Beleza, né? Aqui, o Reino Unido vai reduzir as tarifas no etanol comprado dos Estados Unidos, então quando a Inglaterra comprar etanol dos Estados Unidos, vai pagar uma tarifa mais baixa. Eu não sei qual o problema aqui, porque a verdade é que etanol, a Inglaterra produz muito pouco etanol, né? Os Estados Unidos também produzem relativamente pouco etanol. O Brasil produz muito etanol, né? É álcool. E lembra, aqui no Brasil, álcool é uma coisa muito importante, porque a gente tem carros movidos a álcool, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, muito pouco disso daqui. Redução na tarifa sobre carne. E todas as demais tarifas americanas vão continuar a mesma coisa. Então foi um acordo que, assim, é importante em alguns aspectos, tem algumas coisas boas para os Estados Unidos e para a Inglaterra, acho ótimo isso, mas está muito longe de ser um acordo tipo tarifa zero, livre comércio entre os países, que eu acharia muito melhor no final das contas, seria uma coisa muito mais bacana no final das contas, né? O pessoal estava falando isso não, porque o Trump botou essas tarifas para forçar todo mundo a fazer acordo de tarifa zero. Isso não é um acordo de tarifa zero, isso é um acordo que beneficia os dois países, ótimo, não estou reclamando, estou achando ótima essa notícia, não estou dizendo que é ruim. O que eu estou criticando só é que eu acho que o Trump não deveria ter colocado as tarifas para início de conversa. Teria negociado isso muito facilmente com a Inglaterra, não tenha dúvida nenhuma. Agora, o Trump está falando de outra forma. Olha como é que o Trump está colocando aqui. Ó. Não, porque teremos acesso a um novo mercado de 5 bilhões de dólares.
O que é estranho, porque só com a Boeing eles estão prometendo comprar 10 bilhões, né? Ele falou mais 5 bilhões de dólares, mas beleza. Isso aqui que eu acho um absurdo. Isso que eu acho a coisa mais escrota do mundo. Aqui, ó. Vamos ganhar com as tarifas 6 bilhões de dólares. Vamos ganhar. Não, meu amigo, quem paga a tarifa é o povo americano, cara. Os americanos vão pagar para o governo americano 6 bilhões de dólares. Não é a Inglaterra, não. Ele está colocando que como se a Inglaterra fosse pagar isso para o governo americano. Não é a Inglaterra, meu. Quem paga isso daqui é o americanos, é o povo dos Estados Unidos, né? E aí eles colocam aqui, essa coisa aqui é bacana, as tarifas inglesas eram 5,1 e caíram para 1,8. Que bom para a Inglaterra. Os ingleses vão pagar menos tarifas agora quando comprarem coisas americanas. Adoraria que o Brasil fizesse um acordo desse tipo com os Estados Unidos, porque no final das contas nós brasileiros pagaríamos menos tarifas para comprar as coisas dos Estados Unidos. Aí o absurdo é que ele coloca aqui, ó, como uma coisa positiva. Olha, ele coloca como uma coisa positiva que as tarifas americanas contra a Inglaterra, que eram de 3,4%, agora passarão a ser 10%. E, de novo, não é bem assim, porque como você sabe aqui, como você viu aqui, é meio, né, algumas coisas sim, outras coisas não sei o que lá. Só que o problema, no final das contas, é que, caramba, são os americanos que vão pagar isso. Você está dizendo que os americanos vão ter que pagar mais caro quando comprarem coisas da Inglaterra. Isso é um absurdo, isso é você punir o seu próprio povo. Você não está ganhando nada com isso, a Inglaterra não está perdendo nada com isso, é o seu povo, você está roubando o seu povo mais, né? Enfim, eu acho esse acordo aqui horrível, podia ficar do jeito que estava antes, estava muito melhor para os americanos e para os ingleses e para todo mundo. Essa história de tarifa só piorou a situação para todo mundo no final das contas. Mas ainda bom que chegaram no acordo, acho ótimo, e tomara que seja o primeiro de muitos acordos que os Estados Unidos façam com muitos países, para garantir, é o que eu falo sempre, quanto mais comércio se fizer no mundo, melhor. A questão toda é, aí o pessoal fala assim, não, mas o Trump fez o the art of the deal, de você subir o preço, aí agora eles querem negociar, e eu vou negociar e coisa e tal. E tem que tomar cuidado com essa coisa, porque, de novo, quem está pagando é o povo americano. O povo americano vai perceber isso, que as coisas estão mais caras. E, além disso, vai ter o problema da diminuição do comércio. A riqueza você cria quando você tem trocas voluntárias, você compra alguma coisa de alguém ou vende alguma coisa de alguém. Se você tem menos comércio, você tem menos riqueza. Então, esse tipo de aumentar a tarifa aqui para 10% nos Estados Unidos significa que os americanos vão fazer menos comércio com a Inglaterra. Então, vai reduzir a riqueza dos americanos no final das contas. Dos ingleses também, vai reduzir dos dois lados. E, de novo, me parece uma solução terrível essa solução das tarifas. Lembra, o cara que está por trás dessa solução do Trump é um cara que era o economista da Dilma. Da Dilma não, da Hillary Clinton, o Navarro. O Navarro era economista da equipe da Hillary Clinton em 2016 e agora está na equipe do Trump. E eu, sinceramente, eu não consigo entender o que o Trump está fazendo com esse pessoal democrata, com esse monte de socialismo. O Trump tá igualzinho o Lula, cara. O Lula também começou a aumentar a tarifa de importação das coisas aqui. O Trump também começou a reclamar do presidente do Banco Central lá, querendo que o presidente do Banco Central baixe a taxa de juros, igualzinho o Lula. A minha esperança é a seguinte, o Trump, no caso da Ucrânia, por exemplo, já está acertando. Já começou a ver que a Rússia é o inimigo, a Ucrânia é aliado dos americanos, né? A solução para essa guerra é os Estados Unidos dar muita arma para a Ucrânia para resolver essa guerra rápido. Isso prova que o Trump está errado, mas ele pode aprender, ele pode mudar o pensamento. Ele mudou no caso da Ucrânia, já está fazendo um monte de coisa certa com a Ucrânia. Agora, eu espero que ele também consiga melhorar nesse aspecto aqui, ele consiga perceber que ele está errando e consiga melhorar daqui para frente. Isso é uma coisa muito positiva para os americanos, para o próprio Trump, para o Partido Republicano e para a direita no mundo todo, tá? Porque não tenha dúvida, um tropeço do Trump nos Estados Unidos vai impactar a direita no mundo todo.